Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui João Dias, estamos começando mais uma aula, mais um conteúdo do projeto Vamos Aprender, que tem como direção, tem a direção de Yara Dias, que eu acho que não sai, mas saiu a palavra, na direção Yara Dias, com apoio de Desirê. Yara foi quem esquemou o quadro aqui, escreveu tudo no quadro, é quem escreve, quem dá o tema da aula. E o tema da aula hoje é História. O que História estuda, né? Assim, fazer ciência, História, que o historiador estuda, ou quem estuda História, estuda. Ó, bem redundante, né? Mas eu vou tentar explicar a vocês. Bom, lembrando que aqui a nossa intenção é só levar você, instigar você a estudar o tema, certo? Então a gente vai fazer, como esse é o primeiro momento sobre o tema, a gente vai falar só o que história analisa, vamos dizer assim, estuda. Por que estudar a história? Vamos lá, a história, ela estuda o processo humano, a história estuda os fatos das sociedades, os fatos que acontecem, né, no decorrer do tempo. Que fatos são esses? Fatos políticos, fatos sociais, fatos econômicos. A história estuda as revoluções, as mudanças que ocorrem na sociedade através do tempo. Mas como se faz esse estudo? Lembra quando eu falei na aula de antropologia, eu falei da arqueologia? Como é que você estuda o que aconteceu no passado? Através de documentos, através de imagem, através de resquícios de arte, resquícios históricos. Exemplo, durante escavações, aí a gente vê muito aí, quem estuda arqueologia, ou já até viu um documentário aí na internet, vê que se encontra resto de vasilame, resto de armas. Bom, através daqueles materiais se consegue saber como era aquele grupo humano, aquela sociedade daquela época. Através de desenho. Quem nunca viu aqueles desenhos que estampados em pedra? Através disso dali, o historiador, ele consegue ter uma noção do que aconteceu naquele tempo. Então a história só pode estudar aquele historiador? Não. Você pode estudar a história. Você pode compreender o passado, o que aconteceu através dos séculos, né? Quando você quer saber sobre uma determinada sociedade, como era a economia daquela sociedade, qual era a religião daquela sociedade, qual era o sistema político daquela sociedade. Você vai saber através de história. Quando você pega um livro que fala sobre, exemplo, a Idade Média, ali você já está sendo, vamos dizer assim, um historiador. Você está tentando compreender o que se passava naquela época. Então a história é isso. A história ela narra os acontecimentos, né? Se você for analisar, vamos dizer assim, você for analisar, a história ela é viva. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui é a minha história, na minha profissão, que é de professor. Eu estou aqui escrevendo a minha biografia, a minha história, porque eu estou fazendo um ato de ensinar e também de aprender.
Então isso também é história. A sua própria biografia, imagine a sua vida, tudo que você já fez, é história, é biografia. Agora, quando você passa para o lado científico, você quer compreender uma sociedade em determinado tempo, você tem que estudar sobre ela, através de livros, através de vídeos. Então eu convido você a estudar história, né? Porque através da história você vai lá para a antropologia, você vai entender o homem, como era o homem de determinada época. Através da história você vai entender sociologia, como era a sociedade daquela época. Através da história você vai entender filosofia, o que pensavam as pessoas daquela época. Então, a história, na minha opinião, é o principal ramo das ciências sociais, porque através dela você vai poder compreender os outros fazeres científicos, vamos dizer assim. Então, pessoal, esse foi o nosso resumo. Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe e que você tenha gostado desse vídeo. Vamos aprender!